Bom dia, professor, tudo bem? Bom, se você chegou até aqui, muito provavelmente você me segue lá no meu perfil do meu Instagram. Por quê? Por lá a gente tem conversado muito sobre planners nessa época, caderno de planejamento, de professor e etc. E aí, por diversas vezes, me pedem para eu mostrar meus planners de trabalho. Só que no Instagram é impossível, né, gente? Então, o que eu fiz? Trouxe para cá e eu vou começar mostrando por uma ordem, né? Do mais antigo até o mais novo. Antes dos planners eu usava portfólio, caderno de planejamento, e aí depois de 2022 eu comecei a usar planners. Bom, vou começar pelo meu planner mais antigo, que é o de 2022, que é esse aqui, que é um planner da Red Planner. Eu coloquei só uma etiqueta com o meu nome. Esses discos não são os originais, tá? Ele é todo florido por fora, dourado. E o disco também era dourado, né? Mas eu tive que trocar para um disco maior. E ficou um pouco sem combinação de cores, porque era o que tinha na loja, gente. Por dentro ele é assim, floral, rosinha. Aí aqui tem os dados da escola que eu trabalhava na época. Tá dando pra enxergar bem? Acho que sim, né? Desse lado de cá eu tenho o calendário de planejamento, mais o calendário do ano. Eu redatei 6 meses desse plano, porque ele era 2021 e 2022. Folha de planejamento. Essa daqui é um arquivo que eu peguei na internet e imprimi em papel fotográfico. Então eu conseguia apagar, aí depois que eu vi que, né, que o horário estava correto, passei a caneta mesmo, permanente. Uma outra parte de informações da escola, horário de entrada, e-mail, né, telefone da época, fotinha minha e alguns adesivos. Essa parte aqui é a parte do calendário geral, né? E eu redatei, tá vendo? Eu fui bem pontual aqui no segundo semestre, colocando só reunião de pais, data de global, férias, conselho de classe. Porque, né, segundo semestre do ano é aquela parte mais desafiadora para o professor. Mas no primeiro semestre, eu, bonitinho, né, até que usei bastante. Férias e tal. Aí tem um calendário da escola, né, com todas as aulas de todas as turmas. Eu só imprimi, furei e coloquei nos discos. O meu calendário, não, esse daqui é o cronograma de carrinhos, Chromebooks que a gente usa, e esse aqui é o meu calendário individual, os dias que eu tinha geometria, os dias que eu tinha Khan Academy, computador para usar, só contextualizando, caso você tenha caído aqui e não saiba, né, eu sou professora de matemática. Nesse ano aqui eu tinha sextos e sétimos anos na disciplina da matemática e no período da tarde eu dava aula para o ciclo de alfabetização. Calma que vai chegar nesse plano aqui também. Aqui do lado eu fiz uma capinha com as turmas que eu tinha e eu imprimia as listas lista piloto, né? Que é a lista com o nome dos alunos. Não é uma coisa que eu faça mais hoje em dia, gente. Eu até tento, mas como essa lista sofre tanta alteração no início do ano, ao longo do ano, aí eu abri mão, falei, não vou mais fazer isso, porque é impossível. Pausa para uma água. Não haverá edição. Aí aqui um texto, uma folha chamado Que Tipo de Professor é? Então tem uma metáfora, bem legal o texto, se quiser pausar, dê uma olhada. E daí depois eu tenho o plano anual do município que eu trabalho, inclusive é o mesmo ainda. Então eu uso essas folhas com frequência, eu tiro elas aqui, coloco num planner que eu não tenho impresso. O disco é bom por isso, né? A gente pode ir levar esses arquivos para qualquer lugar. Coloquei uma folhinha de primeiro bimestre, furei, coloquei aqui. Essa daqui eu escrevi à mão mesmo. E nesta época eu fazia uma coisa que eu gosto muito, inclusive deveria voltar a colocar em prática, que é colocar foto das aulas, das práticas, né, das crianças e tal. Enfim, a gente ainda estava usando máscara em alguns períodos, em 2022. Fiz várias fotos. Olha só a foto do meu planner. Enfim, vou passar um pouquinho. E aí começa efetivamente o planejamento. Então,
a divisória que vai vir é de fevereiro. Tudo que está aqui é referente ao mês de fevereiro. Então, a lista de tarefa que eu tinha para fevereiro de 2022. Então, as tarefas do mês com as documentações a serem entregues, os planejamentos que eu deveria fazer, né? No caso aqui de Khan Academy, fazer os cartões de aniversário, porque eu entrego um cartãozinho de aniversário para criança com, sei lá, marcador de texto, um lápis. E aqui a lista dos aniversariantes do mês. E se tinha algum instrumento avaliativo, eu colocava aqui o instrumento avaliativo do mês. Meu plano de aula, nessa época, eu fazia a impressão e colocava no planner. Depois, ao longo dos planners, vocês vão ver que eu abandonei essa prática, porque ele é digital e aí eu posso olhar lá no computador mesmo e acabei largando. Aí a avaliação diagnóstica daquele ano, as duas, né, sexto e sétimo ano, e aqui a lista de frequência, que é uma coisa que eu fazia, mas que hoje em dia eu também não faço mais, fica tudo impresso no computador. Já não tenho mais esse trabalho. E esse documento aqui é um documento que a rede chama de reflexão da prática. É quando você, né, ao final do mês, reflete tudo o que aconteceu naquele mês durante o seu trabalho. Então, tem aqui sexto e sétimos anos, uma avaliação que eu coloquei aqui, que deve ter sobrado da rede, e aí sim começa o planejamento de fevereiro com essa divisória lindíssima. Nosso planejamento de fevereiro. Gosto de decorar, com certeza. Mas se a gente olhar os de hoje, eu acho que são mais decorados ainda do que estes. Volta às aulas, avaliação diagnóstica, entrega do plano de aula de março, meu aniversário, enfim. Anotações previstas para o mês. E aí inicia o planejamento. Bom, o layout do planner, né, da Happy Planner, é exatamente assim. Na horizontal, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? Trabalhamos até sexta-feira com aula. E ele é composto de 7 blocos. Que, como eu tenho 5 aulas no período da manhã, eu utilizava de que forma? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta aula, sexta e sétima, mas quando tinha, por exemplo, sexta aula, quando tinha, era um HTPI, que é uma reunião de trabalho individual. E quando tinha a partir da sétima, né, que aí ficavam 3 aulas seguidas, era o HTPC, reunião de trabalho com os professores e a coordenação. Então, nos demais dias, era exatamente o tempo de deslocamento que eu tinha para outra escola, né? Que é aquele período ali entre meio-dia e 1h da tarde, esse daqui. E assim ficou ao longo do ano, não mudou muita coisa não. Então, temos as distribuições de tarefas. Então, aqui, na verdade, eu planejo a aula, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, quinta-feira, um dia de avaliação diagnóstica, turma 7º A, para eles eu dei avaliação diagnóstica, e no mesmo dia eu fiz a correção, provavelmente participativa dessa avaliação, após o término. Correção de trabalho, de atividades, e aqui, como sobra essa coluna, eu acabo colocando algumas tarefas, né, pontuais, não muitas, mas basicamente o que eu vou ter na aula, ó, stop matemático, lista de exercícios, mais o stop matemático, correção participativa. E é assim que vai ficar ao longo do ano todo, gente. Essa estética não vai mudar. Inclusive é a que eu uso até hoje, tanto que eu me adaptei e gostei desse layout. Apesar de ter já flertado com algumas mudanças, esse é o meu preferido. Então, esse dia aqui, por exemplo, é um dia que não teve aula, porque foi meu aniversário. Dia de aniversário a gente tem folga abonada. Enfim, uma caixinha para colocar tarefas que eu tenho para fazer naquela semana. Acabou o mês, lista de tarefa do mês seguinte, né? Aqui, e aqui é a lista de aniversariantes do mês. Essa daqui é uma folha refil de projetos, para você aplicar, né? Continua, né? As mesmas características, então eu tenho planos de aula. Aqui eu tenho testes que eu apliquei para eles no Google Formulários. Então, eu imprimi para fazer o registro aqui e arquivar. Sexto e sétimo ano. Quando a gente imprime do Google Formulários, ele fica assim pequenininho, tá? E eu ainda imprimo em 4 folhas, porque é só mesmo para o meu registro.
e aqui também do 7º ano. Tá aqui o teste que eles fizeram. Normalmente 2 testes antes da avaliação. E aqui efetivamente a avaliação mensal deles. Lista de frequência, vou pular. E aqui a reflexão da prática, né? Continuamos. Março. Vamos ver o que temos em março. Gente, eu tô com muita sede e minha voz tá muito ruim. Estou numa semana que eu não estou dando aula, então, de feriados. Ah, bom, não fica boa, não fica treinada. Março. Eu gosto dessa decoração. Aliás, essa decoração, eu procuro, né? Sempre adesivos que tenham temática ou de sala de aula ou do professor. E essas washi tapes aqui, ó, são washi tapes de um kit do professor mesmo. Muito bonitinha, toda a temática com coisas de escola. E esses adesivos que estão escrito teste, né, prova, aquele que estava escrito volta às aulas, são blocos de adesivos da Red Planner também, com a temática de professor. Listar cadernos, avaliação de geometria, trabalho mensal, sem aula, aniversário do Arthur e tal. Então, eu vou anotando aqui. Bom, além disso, olha, estava solto. Além do planner em si com as tarefas, como no planner o espaço é destinado mesmo à inclusão das aulas, né, o que eu dou nas aulas, aí eu vou acrescentando ao longo dos meses ou das semanas uma lista de tarefas com coisas que eu devo fazer. Tá vendo? É um refil. E, gente, esse refil, por incrível que pareça, eu comprei lá em 2022, 2021, não sei. E eu uso até hoje porque eu ainda tenho blocos dessas folhas. Ele vem... Ai, gente, será que ele vem umas 100 folhas dessa? Uns 50, não sei. Mas é muito, muito. Eu tenho muito refil de coisas que eu fui comprando, né, ao longo dos anos. E você não usa tudo. Você vai usando esporadicamente. Então eu ainda tenho bastante. Mais uma lista de tarefas. Senhor, quanta coisa, não é mesmo? Ai, gente, como a gente trabalha, depois a gente pega assim pra folhar e a gente fala, meu Deus, quanta coisa. Ah, esses adesivos tão fofinhos. Bom, continuando. Terminou março, lista de tarefas de abril, e aqui eu tava começando a ticar, tá vendo? Os alunos que eu já tinha entregue o cartãozinho, pra eu não me perder, porque olha o tanto de cartões entregues no mês, gente. Pra se perder, 2. O washi tape também, temática professora. Vai seguir a mesma estética, então agora eu até posso passar um pouquinho mais rápido, né? Plano de aula, avaliações. Esse daqui foi um slide que eu trabalhei em sala de aula com eles. Coloquei aqui também, reflexão da prática e as listas de frequência. Abril, que fofinho, Páscoa. Algum desenho de alguma criança, vamos ver. Criança, é isso mesmo. Ingrid, 7º B. Olha que legal. Eu guardo, gente, eu guardo tudo. Isso daqui não é um adesivo, é uma arte qualquer que eu achei lá no Pinterest. E aí eu só imprimi e recortei para colar como adesivo, tá vendo? Algumas post-its para lembrar alguma coisa, no caso aqui, entregar o cartão de aniversário do Lucas, do 7º ano B. Porque eu não ia lembrar, não sei, né? Mas eu coloquei ali. Acho que eu não ia naquela sala naquele dia. Aqui. Fui mudando assim, né, um pouco da carinha de como eu planejava o mês seguinte, mas basicamente é a mesma coisa, gente. Lista de tarefa, aniversariantes do mês e as provas aplicadas naquele mês. Isso daqui também eu imprimi. Aqui eu deixei para colocar aniversariantes. Eu acho que para eu ir colocando ao longo da semana, sabe, no meio, para não precisar voltar aqui. Bem bonitinho. É um lápis. Eu imprimi um papelzinho mais grosso e virou um post-it, né? Um cartãozinho de anotar informações. Uma capa de segundo bimestre. Aqui também, mas aqui é só escrito, uma folha qualquer furada. Planos de aula, testes aplicados naquele mês, testes de geometria, basicamente. E as avaliações, mais as listas de frequência. Tá. Maio. Um papelzinho também impresso e furado aqui.
lista de tarefa e mais o planejamento do mês de maio. Nesse mês aqui eu fiz uma coisa interessante, que inclusive eu gostaria de voltar a colocar em prática, que é o quê? Colocar as fotos no meio da semana, nesses espaços que sobram. Eu tinha impresso em diversos tamanhos e esses daqui, por um erro, ficaram pequenininhos. Eu falei, não vou jogar fora, né? Vamos colar? E aí eu colei no plano. Gostei. Fica bonitinho, gente, ó. Aqui também. Aqui também. Funciona já como uma decoração e um registro de memória também, né? Eu tenho muita foto das práticas no celular, né, gente? Mas não é a mesma coisa você ter as fotos aqui impressas. Esse planner é muito planner de professora, porque ele tá totalmente decorado com essa temática. Mais algumas fotos que sobraram, né? Eu fui colocando aqui, aniversariantes e a rotina para o próximo mês. Planos de aula, avaliação e avaliação. Aqui tem uma avaliação da OBMEP, nível 1, nível 2, e as resoluções. Provavelmente eu estava trabalhando com eles, né, preparatório para o OBMEP. E aí temos o quê? Olha, um cartãozinho que eu nem usei, posso pegar e colocar no meu planner atual. O que mais? Vamos lá, continuando. Divisória de junho. Eu coloquei mais fotinhas aqui, que legal. Nossa, faz tempo que eu não vejo esse planner, gente. Que legal, gosto muito dessas fotinhas. Planejamento, né, normal, nada de diferente, feriados, mais planejamento. Eu acho que eu tenho... esse daqui foi um freebie, né? Eu não lembro, alguém disponibilizou, eu recortei, colei, fiz de adesivo. Tarefas, capa do terceiro bimestre, aí eu tenho aqui a lista de frequência, reflexão da prática e uma lista de tarefa. Eu acho que ao longo dos meses a gente vai ficando mais cansado, né? Diga aí, se você é professor, mesmo que não seja professor, né? De outra área também, se as suas férias forem em janeiro, quanto mais distante você está dela, mais cansada você vai ficando. E aí eu já não vejo mais tanto capricho, sabe? Tanta decoração. Esse daqui foi o recesso, nós paramos aqui 2 semanas. Tá vendo? Não tô decorando tanto mais não, acho que eu tava ficando cansada, gente. Férias, recesso, aí retornamos, né? Já tem um pouquinho mais de cor de novo, já voltei a vida, já tô mais animada. Avaliações, plano de aula, frequência. E agosto, vamos lá, um mês imenso, né? Ó, tá vendo? Não anotei muitas coisas, até porque, gente, agosto é um mês tão intenso, você dá tantas aulas, ele nunca acaba. Então, sobra pouco tempo para qualquer outra coisa. Tá vendo? Olha, não tá lá muito decorado, mas a gente tenta, né? Tá vendo? Eu tava, acho que só no modo sobreviver. Anotava e colocava umas washi tape assim, só pra dar uma vidinha. Nem sei se eu tava decorando antes ou se eu tava decorando, sabe, depois. Só pra não guardar feio. Por exemplo, ó, essa semana. Ai, gente, tá bem não decorada. Escrevi a avaliação mensal com essa caneta neon. Gostaria de saber se eu ainda tenho essa caneta, porque eu não lembro de usá-la mais, faz muito tempo. Bonita, né? Gostei. Lista de tarefa. Os aniversariantes do ano também vai acabando, diminuindo. Mais testes, provas. Enfim, os documentos, né? Setembro. Primavera. Um pouquinho decorado, um pouquinho escrito. Aulas. Aí aqui, por quê, né, gente? Eu usei preto o ano todo, que eu saiba. E de repente apareceu uma cor azul aqui. Ou já tinha aparecido azul antes, eu não reparei. Só reparei agora que tá de azul. Azul. Nossa, acho que eu fiz. Gente, alguma coisa aconteceu aqui, não sei. Mas eu estava com certeza muito cansada e atolada de trabalho, porque uma semana sem decorar inteira. Eu vou voltar aqui e jogar alguns adesivos, gente. Olha, uma semana mais ou menos, né? Planejada não, decorada, mas tudo bem, né? O importante é você planejar. Você tá cansada, mas tá planejando ainda, tá anotando, registrando, tá ok.
Essa semana aqui foi uma semana que eu acho que eu não lembro se eu viajei, né? Tinha bastante folga seguidas uma da outra. Quarto bimestre, chegamos ao que eu estou hoje. Aí tem provas, testes, né? Estes testes, gente, eu já pensei em compartilhar com vocês lá no Drive também. Tá vendo? Aqui análise gráfica, acho que depois tem operações, enfim, vamos passar um monte de coisa. Se vocês quiserem, falem que eu coloco lá no Drive. O que mais? Frequência. Outubro, uma decoração sobrevivência, poucos adesivos, pouca coisa também escrita. Agora, né, o clima já provavelmente é de finalização para avaliações. Aqui também, dia sem alunos, organização da escola para o TRE. Eu vi também, passei em algum lugar falando que teve Copa nesse dia, que não teve aula. Lista de tarefas, aniversariantes, nossa, gente, mais provas, provavelmente. Olha, aqui eu já não tava nem anotando mais a frequência, tá vendo? Tava só registrando no diário mesmo, online. Ou seja, era uma prática que eu não iria manter pro próximo ano. Novembro, aqui, bonitinho. E aí, feriados, dias sem expediente, essa semana só teve um dia, nossa. O que mais? Vamos ver. Anotado. Dia de avaliação externa. Aí começa, em novembro, né, aquele bloco imenso de avaliação externa, avaliação da própria escola. A gente praticamente só dá prova, nem aula quase tem. Lista de tarefas. Aqui eu decidi colocar os aniversariantes, mudei um pouquinho, né? Isso daqui, tava aqui dentro, foi um bilhetinho que eu fiz de despedidas de final de ano das crianças, porque inclusive foi o último ano que eu trabalhei nessa escola. Eu tentei voltar pra lá, não consegui ainda. É uma escola que eu gosto bastante. Então, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar esse bilhetinho lá no Drive nosso também. Tem alguns já lá, né? Vem férias. Obrigada, querido aluno. O ano finaliza e muitos foram os desafios e aprendizados que compartilhamos juntos. Foi muito bom acompanhar seu desenvolvimento. Guardarei com carinho as lembranças dos momentos que passamos juntos. Amo cada um de vocês. Isso aqui foi um cartãozinho de um carimbo que eu comprei natalino. Eu tenho até hoje esse carimbo. Foi muito legal, gente. Eu usei bastante, eu ainda uso. Embalagem de presente. Isso daqui é algumas coisas. Isso aqui é uma autoavaliação que eu entrego ao final do ano para os alunos, para eles pensarem o que aconteceu e o que eles precisam melhorar ao longo do ano. Inclusive, eu acho que o ano passado eu já não fiz, se eu estiver certa. E esse ano acabou de vir à memória, talvez eu faça. Dezembro. Bom, dezembro basicamente não tem aula, né? Só registro de poucas coisas mesmo, de documentação para entregar. Nossa, dezembro. Que alegria ver dezembro. Anotação não temos, mas decoração temos. Já testei os carimbos aqui, coloquei eles em diversos lugares. Atividade recuperativa, tal, dia sem expediente. Tá aqui, ó, Jogo do Brasil. Então acabou, né? Lembrava que era antes do Jogo do Brasil. Enfim. Autoavaliação, conselho de classe, Jogo do Brasil, e acabou, gente. Não tinha mais aula, não. Aí eu desisti. Eu falei, não tem nada, né? E o último dia que eu anotei aqui foi um cine pipoca. Acabou. E acabou o ano. Vamos descansar, férias. Ai, gente, bati aqui, perdão. Bom, a última aba do Planner da HP é um checklist, que tem essas folhinhas todas quadriculadas. Eu usei inicialmente para fazer o registro de instrumentos avaliativos. Só que, gente, dá muito trabalho fazer isso. E eu tenho já um sistema online, né, para fazer isso. Então eu parei de usar. Depois tentei usar como checklist de tarefas, mas também não deu muito certo, porque ficava aqui no final. Então, basicamente eu não uso essas folhinhas quadriculadas que vem no Planner. E é isso, gente. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Vocês estão preparados para eu mostrar o próximo Planner de trabalho, que também é de 2022, só que é do ciclo de alfabetização.
vocês querem ver, comentem, deixem aqui os recadinhos de vocês, me falem como vocês planejam, vocês usam planner de trabalho. Se você não é professora, se você não é professor, mas achou legal, você também usa um planner de trabalho, como você faz a sua organização. É isso, gente. Não esqueçam de vocês comentarem para saber se eu devo ou não continuar fazendo esses vídeos por aqui, né? É isso. Beijo.